Em 1988, o Brasil promulgou a Constituição mais ambiciosa da sua história. Era uma promessa de país: saúde universal, educação gratuita, direitos trabalhistas e democracia plena. 36 anos depois, o Brasil tem o mesmo SUS sobrecarregado, a mesma escola pública sucateada e o mesmo crime organizado crescendo. E o que aconteceu com essas 3 décadas? Hoje eu vou te contar. Oi, eu sou o Guará. E não estou aqui apenas para atacar a Constituição, estou aqui para ser honesto sobre ela. Vamos aos artigos da nossa Constituição. O artigo 196 diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Uma pesquisa recente apontou que 62% dos brasileiros sequer vão ao médico porque apontam como causa o tempo de espera muito longo. 47% apontam a superlotação e demora no atendimento. 40% apontam burocracia no encaminhamento e ainda tem 35% que apontam a falta de equipamentos adequados e a lista continua. O artigo 205 da Constituição declara que a educação é direito de todos. Em 2025, o Brasil ocupou a 65ª posição no ranking PISA em leitura dentre 81 países. Esse ranking avalia a qualidade da educação dos países, com o Brasil ficando nos últimos colocados. Também em 2025, 30% dos jovens e adultos são considerados analfabetos funcionais. A taxa era de 27% em 2015, ou seja, conseguimos piorar a qualidade em 10 anos. O Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2025 também apontou que só metade das escolas do Brasil tem acesso à rede de esgoto, 20% sequer possuem coleta de lixo e 40% não tem qualquer climatizador. Rondônia lidera o índice com 91% das salas de aulas não tendo um climatizador. E não só nossas estruturas e materiais estão defasados, mas o nosso currículo está podre e o caos reina no sistema educacional brasileiro. O artigo 144 da Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado. E nos últimos 20 anos, o Brasil já registrou 1 milhão de assassinatos, mais do que inúmeras guerras ao redor do mundo nesse mesmo período. 26% da população brasileira vive sob comando de algum tipo de Estado alternativo, como facção, milícia, entre outros poderes terroristas. E quando o assunto é furtos, assaltos ou roubos, o sentimento fica na pele da população. E se irmos para a corrupção, piora mais ainda. A Constituição foi escrita por pessoas que queriam o melhor para o Brasil, isso eu até acredito. Mas ela foi escrita como se escrever um direito fosse o mesmo que garantir esse direito. E o que esses 36 anos provaram é que não é. Se você tá curtindo o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever e por favor deixa o like. Voltando pro vídeo. Anos 90. Foram lindos aqueles anos pós-aplicação do Plano Real, que oficializou o real como a moeda nacional. A hiperinflação acabou e o brasileiro pôde respirar. Após a abertura econômica, uma inundação de produtos internacionais inundaram o Brasil. Era o momento de fazer as reformas estruturais enquanto havia capital político. Em 94, se Jesus Cristo se candidatasse contra a FHC, Cristo perderia no primeiro turno. E a FHC de fato aplicou muitas reformas necessárias no Brasil da época, transformando a conhecida internacionalmente insanidade brasileira de projetos malucos, instabilidade e imprevisibilidade. Estava finalmente sob controle, mesmo que sob um custo imenso para o Brasil, com a dívida crescendo e privatizações que custariam nas próximas décadas. Nos anos 2000, o boom que virou populismo começou com Lula chegando com o maior capital político da história recente, com 61% dos votos. O mundo crescia, o petróleo subia e a China comprando produtos brasileiros a preço de ouro. Lula impressionantemente fez um governo estável. Reformas duras ocorreram no seu primeiro mandato. Ele tinha tudo nas mãos. Era o momento de industrializar, de qualificar, de reformar e transformar o ineficiente Estado brasileiro em alguma coisa de qualidade. E transformar o ineficiente até então Estado brasileiro em um Estado sério? Lula se reelegeu em 2006 esfregando a cara de Alckmin no asfalto e iniciando o PAC, Programa de Aceleração Econômica. O que aconteceu é que inúmeras obras completamente superfaturadas
se mesclaram com um Estado que começou a fornecer crédito artificial para tudo e todos, e a dívida interna começou a explodir. O Estado brasileiro voltou a ser presente, mas que cresceu sem eficiência, e toda essa janela de investimento criada por inúmeros fatores que eu não teria tempo de explicar em um vídeo de horas, foi jogado fora por uma quadrilha de parasitas. A janela fechou de vez já no primeiro governo Dilma, com o Brasil ainda igual, só mais caro para o Estado. A inflação começou a explodir depois de décadas, desemprego crescente e a economia em recesso. Além de escândalos de corrupção liderados pela quadrilha petista estando na mídia todos os dias. Esses fatores foram suficientes para pôr um fim no regime petista de 12 anos que levariam 1000 anos para serem recuperados na economia. Nos anos Temer, de 2016 até 2018, a reforma que veio pela metade até ocorreu. Temer assumiu com as maiores bombas possíveis para serem desarmadas. E Temer fez o que talvez tenha sido a reforma mais difícil dos últimos 30 anos, o teto de gastos. A reforma trabalhista foi aprovada e a Previdência iniciada. Mas sem narrativa, sem comunicação e sem construção de um consenso geral sobre a reforma, ela acabou se tornando politicamente suicida. Temer ficou por um curto tempo, mas fez o que tinha que ser feito. E quando veio o Bolsonaro com um capital político enorme em 2019, a janela brasileira estava novamente aberta. Entre 2019 e 2022, Bolsonaro foi eleito na nova onda de direita que tomou o país entre os anos de 2013 até 2018. Bolsonaro foi eleito vencendo o PT na maior derrota do partido até o momento neste século e muito capital político para gastar. Paulo Guedes, seu ministro da Economia, trouxe uma proposta liberal consistente. Privatizações, reforma administrativa e abertura comercial que eram necessárias. Em 2019, se ele convocasse um plebiscito pedindo o fechamento do Congresso, o fuzilamento do Judiciário e uma monarquia absolutista, eu acredito que ele ganharia. Mas o que acabou acontecendo de fato foi uma agenda totalmente perdida sobre o próprio público, aprovando dezenas de leis feministas logo no início, escândalos envolvendo seus filhos amarraram suas mãos perante o Congresso e o Judiciário, e a chegada da pandemia garantiu que seu capital político fosse consumido. O melhor trabalho que a sua base nesse tempo foi capaz de fazer foi brigar nas redes sociais apontando a hipocrisia da esquerda. E olhando esses 36 anos, aparece um padrão claro na República Brasileira. Todo governo chega com capital político, todo governo usa esse capital político para se manter, e nenhum governo usa esse capital para se reformar. Por quê? Porque a reforma estrutural dói no curto prazo e colhe no longo. E no Brasil político, longo prazo é a milésima prioridade de um governo. Se a obra não está pronta até o fim do mandato, por que diabos fazê-la? Com esse cálculo, nenhum projeto de país sobrevive. Mas eu não vim aqui só para criticar o passado. Eu vim falar de um diferencial real entre esta geração de todas as anteriores. Essa geração tem acesso à informação que nenhuma outra teve. Essa geração foi a primeira a ver em tempo real no celular o político roubando e sendo preso. Essa geração cresceu sem as ilusões que sustentaram o populismo do século XX, até porque ela está colhendo todas as consequências desse populismo. Por isso, esta geração pode fazer o que nenhuma outra fez: criar um projeto e não promessa. Exigir resultado e não discurso. Exigir resultados e não carisma. 30 anos de democracia desperdiçados não são argumento alguma para desistir dela, mas sim argumento para mudar quem a opera. São argumentos para uma nova geração chegar com novas regras e novos critérios à política. São argumentos para o MOP existir. Se você tem interesse em lutar pelo Brasil, se você acredita no Brasil, se você quer fazer a diferença e ver ela acontecer, junte-se ao movimento Ordem e Progresso. O MOP é seu lugar. Sinta-se bem-vindo a participar. Mas enfim, pela pátria, pela ordem e pelo progresso, eu sou o Guará e até a próxima.